Esse vídeo vamos trazer algumas palavras da Bíblia. Eu não vou ler nenhum texto, mas são as palavras mais preciosas do universo, as de maior valor do universo. E conforme você usar essa palavra, ela pode ter um sentido tanto a seu favor, para que você tenha uma vida de alegria, uma vida com paz, uma vida... E se você usar no sentido que não é bom, claro que não vai trazer bons resultados para a sua vida. Então, são as palavras mais importantes do universo, as mais preciosas, as mais sagradas. Só que se você utilizar elas, ou você compreender, ou você tratar elas de uma forma equivocada, claro que o resultado não vai ser bom. Então, as palavras mais sagradas: Deus, Pai, Mãe, que inclui mãe, Pai, na figura também da mãe, Filho, na figura também da filha, Esposo, na figura também da esposa. Essas são as cruciais, porque são as mais importantes das relações humanas, você dentro da sua casa. O que eu sempre falo aqui em casa é o seguinte: aqui é o nosso cantinho de refúgio. Tipo, lá fora da nossa casa, seja no trânsito, no trabalho, guerras que estão acontecendo lá, confusões. Então, na hora que a gente sai pela porta da casa, a gente vai enfrentar várias situações no nosso dia a dia, e várias delas muito pesadas, né? Seja em qualquer ambiente. Então, eu sempre falo aqui em casa, o que importa é que, independente das dificuldades lá fora, você sabe que você tem o teu cantinho de refúgio. Na hora que você chegar e entrar em casa, vai ser lugar de descanso para você. Então, eu falo aqui em casa que a gente aqui dentro, eu, minha esposa, meus 2 filhos, pra gente ter um trato de amor muito grande um por outro, valorizar o outro, para que a gente não perca esse ambiente saudável. Porque imagine você sair para trabalhar, teu dia não deu nada certo, foi uma grande confusão, um grande cansaço, e você ainda pensar: putz, ainda vou voltar para minha casa, e tá aquela confusão, briga. Então, quer dizer, não tem para onde correr. Então, a nossa casa, a gente tem que manter isso, tem que lutar, se esforçar para manter isso, para que seja lá o nosso local de descanso. Claro que na teoria é fácil, né? Volta e meia, eu que estou falando aqui, sou o que provoca os problemas aqui na minha casa, que assim perco, né, o trato com as pessoas, e acabo trazendo tristeza, e acabo tirando a paz, né? Mas eu não é porque eu cometo algumas falhas, alguns erros, que eu vou deixar de falar que isso é importante. Então, já que a gente está falando na palavra de pai, eu como pai aqui, que deveria assim ser o primeiro a levantar essa bandeira do bem-estar da nossa casa. Então, essa palavra pai, o que significa a palavra pai?
que é uma das palavras sagradas que eu disse no universo. Pai significa aquela pessoa que você escuta, ouve os conselhos, você vê ele como autoridade, você enxerga ele como alguém que você deve seguir o exemplo. Só que o que acontece? Assim como no vídeo anterior eu falei dos dois senhores. Então tudo vai ocorrer dentro do íntimo de cada um. No meu íntimo são as minhas vivências, experiências. No seu íntimo são as suas vivências e experiências. Então, como eu já falei no vídeo dos dois senhores, a gente recebeu o Espírito de Deus, que é o Espírito do Cristo, para que nos desse vida e desse manutenção da vida. Então esse Espírito está aqui. Nosso Pai deu graciosamente ele para nós, para que vivamos. Então, e nunca Deus vai tirar isso de nós. Então esse Espírito está aqui. Só que no decorrer da nossa vida, a gente vai sendo tentado, seduzido. Sempre tem alguém que está em torno deste íntimo para querer entrar e destruir. E ele vai oferecendo coisas que são agradáveis aos seus olhos. E você chega uma hora que você sucumbe à tentação. Aí você abre a porta do seu coração e ele entra. Então agora temos o Espírito de Cristo, temos o Espírito de Deus, que é o de Cristo, que é a mesma pessoa. E temos agora esse outro Espírito, que é o Espírito do perverso. Então esses dois Espíritos agora eles vão trabalhar dentro de nós. E as manifestações minhas vão ser conforme o Espírito que eu alimento, que eu mais agrado, que eu mais deixo crescer em mim. Então se eu começo a agir de uma forma totalmente com violência, com palavras baixas, tratando pessoas de uma forma humilhante, querendo dominar as pessoas, quer dizer, então pronto. Você já consegue observar quem está sob domínio do Alexandre aqui, né? Agora, se eu estou dando um abraço com carinho, se eu estou dando uma palavra boa, um bom testemunho, se eu estou fazendo gestos, tomando atitudes boas, pronto, é o Espírito do amor que está se manifestando através de mim. Então você consegue reconhecer o Espírito que nele está. Então você está andando na rua e vê duas pessoas brigando, você já sabe o Espírito que neles está. Uma briga de trânsito, os caras saem se xingando, se brigando, você já fala, o Espírito que está neles é o perverso. Esses dias eu vi um vídeo de um cara que bateu no carro do outro e o cara desceu e foi lá e abraçou o cara que foi o responsável pelo acidente. Pronto. Você reconhece o Espírito que nele está, que é o Espírito do amor. Quer dizer, ele deu mais importância para o homem, para aquele rapaz, do que para o veículo. Então por aí vai. Então a figura de Deus, ela tanto pode ser a figura do Deus Altíssimo, que é o Deus do amor, ou o Deus da perversidade. Mas aí cada um vai dizer a qual Deus serve, porque Deus é aquele a quem você serve, a quem você adora. Se você está inclinado para a perversidade, quer dizer que é o Deus que você adora, que é o Deus perverso. Ele é um Deus para você, porque você adora, você o agrada, você o segue, você escuta ele.
você faz conforme Ele determina, você anda conforme o caminho que Ele disse para você seguir, que é esse caminho totalmente fora de propósito. Agora tem o Deus do amor, que é aquele que você também adora, serve e tal, só que daí os seus frutos serão de justiça e amor. Então, Deus não significa exatamente Deus, o Deus Criador, é conforme você direciona, para quem você tem um olhar mais agradável, mais agradável aos seus olhos. Então, a esse você vai chamar de Deus, esse vai estar por Deus para você. Assim como a figura de pai. Pai não significa aquele pai biológico que gerou isso, aquilo, tal, né? Pai significa aquele que você escuta, que você respeita, que você agrada, que você segue os conselhos, que você pega como exemplo. Então, essa palavra pai, se no teu íntimo o espírito do amor, ele é o que você mais dá valor, então ele está por seu pai. Por quê? Porque conforme esse espírito te orienta, você vai seguir as orientações dele, assim como um pai. Você vai amar ele, você vai ouvi-lo, você vai tê-lo como exemplo. Agora, se o outro espírito te agrada mais, a ponto de você ouvi-lo, seguir ele, ouvir os conselhos dele e agir conforme os exemplos que ele dá, se esse é o espírito perverso, ele está como seu pai, claro. Então, só você vai poder responder, assim como só eu posso responder quem está por meu pai. A questão do filho. O filho é aquele que você ama, cuida, zela, se dedica, e você daria sua vida por ele. Se esse espírito que está aqui, você cuida dele, o espírito de Deus, o espírito do amor, do Deus do amor, se você cuida, se você zela, se você ama, se você se dedica, se você faz tudo por ele, se você entregaria a sua vida por ele, pronto. Então ele está por seu filho. Esse espírito, então, ele está por Deus, está por Pai, está por seu filho. Agora, se o outro, você cuida do outro espírito, que é o espírito perverso, que você abriu as portas, ele entrou, e você o alimenta, você dá carinho, você cuida, você se protege, você se dedica, você entrega a sua vida por ele, porque você acaba entregando sua vida na mão dele para que ele direcione, aí ele está por seu filho. Então, por final, esposo ou esposa, está na mesma figura, tanto filho quanto filha, pai, mãe, está tudo na mesma figura. Eu só não vou citar, né? Mas entenda mãe também, filha e esposa, mas eu vou falar esposo ou esposa. Vamos falar da esposa, aquela a quem você ama, aquela a quem você se dedica, aquela a quem você tem uma aliança eterna, aquela a quem você daria sua vida por ela, aquela a quem você cuida com muito carinho. Então, se você trata o Espírito do Cristo que Deus te deu graciosamente, que habita em você, o Espírito de Deus do amor, ele está por sua esposa. Você ama, você cuida, você não deixa faltar nada, você sempre está cuidando, dando carinho. Agora, se você faz isso com o espírito do mal, que agora deixou, te seduziu ao ponto de você abrir a porta, entre, que eu me agradei das coisas que você tem a me oferecer,
que são as coisas do mundo, ele está por sua esposa. Porque você vai agradar, vai amar, vai cuidar, você vai virar as costas para o outro, né? Você não vai deixar, você vai ver o espírito do amor como um estranho, para ele não se meter na relação de você e da sua esposa, né? Então você vai rejeitar o outro, o Deus do amor, que é o Deus Altíssimo. Você vai rejeitar ele, para que ele não atrapalhe a sua relação com a sua esposa, que é esse espírito que o domina. Então, no momento em que esse espírito se estabelece, ele estabelece um reino em você, e você acaba tendo atitudes conforme o reino que está em você. Se for um reino do mal, suas atitudes serão más, perversas. Se você é um reino do bem, com todos as figuras mais preciosas do universo, a figura do Deus, do Pai, do Filho, da esposa, da mãe, da filha, você está de boa, vai ser muito feliz, vai ser alegria, paz. Vai ser uma pessoa justa, vai ser uma pessoa amorosa, vai ser uma pessoa que sempre vai se colocar na figura do servo, não daquele que tem que ser servido. Já o outro reino, que também lá, conforme você se dedica, conforme você gosta daquilo que ele tem a oferecer, que é tudo aquilo que é do mundo, você vai reconhecê-lo como teu Deus, porque você vai segui-lo, vai adorá-lo. Você vai tratá-lo como pai, porque você vai escutá-lo, você vai seguir os exemplos que ele te dá. Você vai tratá-lo como filho, você vai cuidar dele para que ninguém se aproxime dele, você vai agradar, você vai, para que vai tomar todo cuidado com ele, cuidar dele de uma forma zelosa, e como esposa, que é o amor que você vai dedicar a ele, uma aliança que você vai fazer com ele de um laço muito íntimo. Então, essas duas figuras. Então, quando a gente fala Deus, ou pai, ou filho, ou esposa, ou esposo, ou mãe, não significa necessariamente que essas figuras são, que você vê essas figuras como de algo bom, porque na verdade elas são a imagem de algo precioso, de valor, de maior valor no universo. São essas imagens, né? Não tem maior valor no universo do que Deus, pai, mãe, filho, filha, esposa, esposa. Não tem, são as maiores imagens do universo, são as relações mais íntimas que as pessoas podem ter umas com as outras dentro da sua casa. Então são o seu maior valor. Só que ao mesmo tempo tem um paradoxo, que também pode ser visto conforme você se agrada agora da figura de Deus, do pai, da mãe, do filho, da filha, uma outra figura daquela que é perverso e que vai te trazer para um estado de loucura. Domínio, quando o reino do mal ele domina no teu íntimo, o cara fica totalmente fora da casinha. Então é isso. Como exemplo a respeito do que eu estou falando, eu vou agora falar um texto. Não vou ler o texto, é algo assim que eu vou falar por cima, algo que me lembrei, que é quando Abraão ele vive num lugar que se chama Ur. E lá naquele lugar era um lugar muito mal, de muito pecado, totalmente fora
da figura do amor, totalmente fora da figura da verdade e da justiça. Totalmente ao contrário, que está na figura desse reino perverso. E essa história que eu estou falando, na verdade, Abraão, Ur, na verdade, tudo está se passando aqui dentro de mim, ou dentro de você. Aí cada um vai ter que responder por si, eu não posso responder por ninguém, a não ser daquilo que acontece aqui dentro, eu posso responder. Então, Abraão, Ur, se é que o meu reino aqui dentro é um reino de trevas, é Ur. Se for um reino de amor, se chama Jerusalém. Não a Jerusalém, a cidade física, Jerusalém, Israel, não é isso. Jerusalém tem um significado, tem que pegar, buscar a palavra. Qual o significado da palavra Jerusalém? Então tem que saber qual é o reino que está aqui dentro. E o Abraão, como Ur, era quem o dominava, e Ur, uma prática em Ur era dar seus filhos em sacrifício a um Deus estranho. Então, pensa nessas palavras, filho, Deus estranho, é tudo que eu falei. Tem o Deus do amor e tem o Deus estranho, que é aquele que veio para roubar, matar, destruir. Imagina você entregar seu filho para um Deus estranho. E a prática, na verdade, em algumas civilizações, é pegar seu filho físico, e jogar no fogo, ou sacrificar ele em função de uma situação religiosa, de Deus estranho. Então, daqui a pouco Deus, aquele espírito que está aqui dentro, Ur está aqui dentro, Abraão está aqui, e o Espírito de Deus está aqui. Quer dizer, tem dois reinos dentro de mim. Tem o Espírito de Deus, tem o reino de Deus e tem o reino que é do outro que eu deixei entrar. Então, este reino Ur foi o reino que eu mais alimentei, mais agradei, e ele cresceu em mim a ponto de eu ficar completamente fora da casinha, a ponto de dar meu filho em sacrifício de morte. Mas o que é meu filho? É meu filho físico? As civilizações dão seus filhos físicos. Meu filho, que ele, o Ur aqui, no caso, dá em sacrifício, significa este Espírito de Deus. Dar ele em sacrifício para que ele morra.